Olá, meu nome é Anderson e esta é a entrega técnica digital da MX403. Para iniciar, demonstraremos agora os dados técnicos do equipamento. A MX403 é um equipamento multiprocesso com tecnologia inversora, possuindo um controle digital construído com base em um processador digital. Além disso, a MX403 possui embarcado um sistema para correção do fator de potência, conhecido como PFC. A tecnologia inversora da MX403 tem os seguintes benefícios: baixo índice de respingos, soldagem de materiais especiais, 60 canais para armazenamento de parâmetros de soldagem, elevada eficiência elétrica, em torno de 87%, elevado fator de potência, 0,98, redução da taxa de distorção harmônica, economia de energia, até 30%, compactação, versatilidade, peso reduzido em torno de 37 kg e a MX403 está apta para operar com geradores de energia. O equipamento pode operar com um alimentador de arame MIG-MAG convencional ou então integrado com um alimentador de arame MIG-MAG pulsado. Outra opção é operar com a fonte de soldagem de forma independente. Os processos que esta fonte de soldagem está apta a soldar são MIG-MAG convencional, MIG-MAG pulsado, MIG-MAG sinérgico, MIG-MAG duplo pulso, TIG Lift Arc, arame tubular, MMA convencional e MMA pulsado. O painel da MX403 é simples e intuitivo, possuindo amperímetro e voltímetro digital. Sua tensão de alimentação vai de 200 volts até 575 volts, monofásico ou trifásico, com o reconhecimento automático. E também o equipamento conta com 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. As funções especiais para controle da MX403 são Arc Force, Hot Start, controle de indutância, rampa de descida, burn back, pré e pós fluxo de gás, solda ponto, rampa de subida do motor de tração, modo de acionamento do gatilho 2 e 4 tempos, VRD, que é responsável por rebaixar a tensão de saída, gerando mais segurança para o operador, e painel com indicação de erros. Para proteger e aumentar a vida útil do equipamento, contamos com um túnel de vento interno otimizado, ajudando no resfriamento da fonte de soldagem. Além disso, contamos com alarmes protetivos de sobretensão, subtensão e superaquecimento. O ciclo de trabalho da MX403 é de 400 A a 40% e 350 A a 60%, podendo operar com diâmetros de arame em modo MIG-MAG de 0,8 a 1,6 mm e em modo MMA eletrodos até 6 mm, dos tipos E6010, 6013 e 7018. As principais aplicações para este equipamento são indústrias em geral, automotivo, fabricação pesada, segmento naval, caldeiraria e tubulação. Na vista frontal superior da fonte de soldagem, podem ser observados os seguintes recursos: painel de comando e suas funcionalidades. Na vista frontal inferior estão localizados os conectores de engate rápido negativo e positivo, conector de comando e conector de saída de gás de proteção. Enquanto na vista superior traseira o equipamento possui chave liga e desliga, cabo de alimentação, sistema de ventilação e conector de entrada do gás de proteção. Na vista superior estão localizadas as tabelas de dados técnicos do equipamento.
O alimentador de arame da MX403, em sua vista frontal, é composto pelas seguintes partes: painel de comando e suas funcionalidades. Na vista inferior frontal, encontram-se o conector Euro, conector de engate rápido 12,8 mm fêmea, utilizado no processo MMA pulsado, conector de comando e conectores de engate rápido para refrigeração da tocha. Ao verificar a vista lateral esquerda do alimentador de arame, pode ser observado sistema de tração do arame composto por 4 rolos, suporte do rolo de arame, eixo carretel e alça de movimentação. Ainda na vista lateral esquerda, na parte interna do alimentador de arame, encontra-se o interruptor para mudança de polaridade, utilizado em processo com arame tubular. Polaridade positiva para utilizar com proteção gasosa e polaridade negativa para utilizar sem proteção gasosa. Na vista lateral direita do alimentador de arame versão pulsado, existe uma portinhola que dá acesso a um painel de comando auxiliar, com ajustes específicos para o modo pulsado e duplo pulsado. Na vista traseira do alimentador de arame, pode ser observado conectores positivos de engate rápido 12,8 mm, sendo que o primeiro é utilizado no processo MMA e o segundo utilizado no processo MIG-MAG. Conectores de engate rápido para refrigeração da tocha, conector de comando e conector de entrada do gás de proteção. Bom, pessoal, antes de iniciar o processo de soldagem, é muito importante que o operador leia atentamente o manual, seguindo todas as suas instruções, e também que utilize todos os EPIs necessários para realizar o processo com segurança. Para realizar a instalação elétrica, consulte um profissional especializado, para que seja feito o correto dimensionamento de condutores, disjuntores e conectores. E também verifique no manual técnico ou catálogo as informações de corrente máxima absorvida. É muito importante ressaltar a obrigatoriedade da instalação do condutor de proteção. A MX403 pode operar com níveis de tensão entre 200 volts até 575 volts, monofásico ou trifásico, possuindo um sistema de reconhecimento automático de tensão. Vamos demonstrar agora as orientações gerais sobre a manutenção do equipamento. Verificar os seguintes itens: cabos e tomadas de força, possíveis distúrbios na rede elétrica, conectores de força, cabo-obra e tocha, desgastes de roldanas e demais peças do motorredutor, respeitar o ciclo de trabalho do equipamento, monitorar o funcionamento do motoventilador, evitar obstrução, superaquecimentos, ruídos anormais. Para realizar a limpeza interna do equipamento, é necessário retirar as latarias e contatar um eletricista ou um técnico especializado, desenergizar o equipamento e realizar a aplicação de ar comprimido superficialmente para a remoção de sujeira e pó metálico, ou então utilizar um sistema de aspiração. Para agilizar o processo de entrega técnica e evitar transtornos, providencie os seguintes requisitos: arame,
diâmetro conforme especificado e compatível com as roldanas, o gás, de acordo com o processo e arame, bibímetro, fluxômetro, regulador de gás, conforme o tipo de gás empregado, rede elétrica e cabo de alimentação elétrica se necessário e conectores adequados para a rede. Pelo menos 2 pessoas para serem treinadas no processo e equipamento, equipamento na área de operação ou local apropriado para entrega técnica, tocha e demais consumíveis adequados ao processo, espaço apropriado para treinamentos e corpos de prova, conjunto de cabos, como cabos de comando, corrente, cabo-obra e mangueira de gás. Agora vamos realizar a abertura da caixa, demonstrando as informações contidas na mesma e conferir os itens que acompanham o equipamento. Nas laterais das caixas da fonte de soldagem e do alimentador de arame encontram-se os códigos e também o número de série dos equipamentos. A versão completa da MX403 é composta pelos seguintes itens: fonte de soldagem, alimentador de arame pulsado, extensão fonte alimentador, roldanas 1,2 mm modelo V, manual de operação e cabo-obra. Lembrando que o carrinho para transporte é um item opcional. Demonstrando os recursos e funções da MX403, encontra-se o display, que permite a pré-visualização da corrente de solda ajustada pelo operador, assim como a verificação da corrente durante a execução do cordão. Existem também funções e alguns erros específicos que a fonte poderá mostrar no painel, dependendo das condições atuais de operação e da incidência de falhas. Este LED da esquerda indica que a fonte foi corretamente ligada à rede elétrica. Já o LED do centro aponta que o equipamento está pronto para a operação. O LED da direita está relacionado com o alarme de temperatura, sendo acionado em caso de ciclo de trabalho excedido ou falha do sistema de ventilação. Para iniciar a operação, é necessário selecionar o processo de soldagem através deste botão, Select Mode. Primeiramente, está sendo selecionado o processo MMA, conforme indicado neste LED. A corrente de soldagem pode ser ajustada através deste encoder da esquerda, podendo variar de 4 a 400 amperes. Para ajustar o parâmetro Hot Start, mantenha pressionado o botão Select Mode por alguns segundos, sendo possível regular de 0 a 50% em relação à corrente de soldagem, atuando no momento da abertura do arco. Este encoder da direita permite o ajuste da função Arc Force, que atua durante a soldagem, podendo ser regulado de 0 a 500% com relação à corrente de solda atual. Este botão, representado com a letra V, possui 2 funções básicas: mostrar a tensão de soldagem ao ser pressionado por um simples toque, ou então acionar a função VRD, mantendo este botão pressionado, reduzindo a tensão de saída em vazio para cerca de 18 volts, conferindo maior segurança ao operador. Ao pressionar novamente o botão Select Mode, será acionado o processo TIG Lift Arc DC, para a qual é necessário utilizar uma tocha com registro para o controle da vazão de gás. A corrente de soldagem é ajustada pelo encoder da esquerda, enquanto a rampa de descida pode ser regulada através do encoder da direita, variando de 0 a 10 segundos. Na sequência, o equipamento possui outros 2 processos, utilizados
especificamente em conjunto com alimentadores tipo maleta. MIG-CC, corrente constante, onde a corrente de soldagem é ajustada na fonte e a velocidade de arame no alimentador maleta. MIG-CV, tensão constante, modo em que a tensão de soldagem é ajustada na fonte e a velocidade de arame no alimentador maleta. Quando integrado com o alimentador pulsado, a MX403 permite a utilização completa de todos os seus recursos disponíveis. Para selecionar o processo de soldagem a ser utilizado nesta configuração do alimentador de arame, no painel do alimentador de arame, pressione o botão Select Mode, sendo a primeira opção o processo MMA. A corrente de soldagem deve ser ajustada no encoder da esquerda, podendo ser visualizada no display da esquerda. A tensão em vazio poderá ser verificada no display da direita. Ao pressionar este botão, abaixo do encoder da direita, será possível acessar e ajustar a função ArcForce. Para ativar o modo MMA pulsado, pressione este botão abaixo do encoder da esquerda. Se o mesmo botão for pressionado por toques curtos, será possível ter acesso às funções de ajuste do pulso, como frequência e ciclo do pulso. Este processo confere maior estabilidade de arco ao equipamento, possibilitando a utilização de eletrodos de maior diâmetro ao soldar chapas finas, além de melhorar o aspecto visual do cordão de solda. Ao pressionar novamente o botão Select Mode, será ativado o modo MIG-MAG 2T, com referência ao modo de acionamento do gatilho da tocha. A velocidade de arame é ajustada no encoder da esquerda e demonstrado no display logo acima. Para visualizar a variável corrente de soldagem no mesmo display, é necessário pressionar este botão abaixo do encoder da esquerda. A tensão de soldagem deve ser ajustada no encoder da direita, parâmetro que poderá ser verificado no display da direita. O avanço manual de arame pode ser realizado no botão INT, enquanto o ajuste da vazão do gás poderá ser feito ao pressionar o botão ao lado. Ao pressionar este botão abaixo do encoder da direita, será possível acessar funções especiais relativas ao processo MIG-MAG, tais como indutância, burn back, pré e pós fluxo de gás, as quais serão demonstradas no display da direita e também indicadas através destes LEDs ao lado. Pressionando este mesmo botão por aproximadamente 5 segundos, serão demonstrados outros 3 parâmetros. End, para controle das dimensões do material formado na ponta do arame ao término da soldagem. STA e TST, que atuam em conjunto no controle da rampa de subida do motor de tração. Para acionar o modo MIG-MAG 4T, basta pressionar novamente o botão Select Mode, modificando apenas o acionamento do gatilho da tocha, que agora passa a ser automático, além de disponibilizar a função SLD, referente à rampa de descida da corrente de soldagem. Por fim, pressionando mais uma vez o botão Select Mode, será acionado o modo MIG-MAG 2T por pontos, sendo possível temporarizar o cordão de soldagem através da função TPU. Para ativar o modo sinérgico, pulsado e duplo pulsado, o operador deverá acessar o painel na lateral direita do alimentador. Este botão permite a ativação do modo sinérgico. Neste modo, em função das curvas sinérgicas que o equipamento possui, ao ajustar a velocidade do arame ou a corrente de soldagem, a tensão de soldagem será ajustada automaticamente, podendo ser realizados ajustes de acordo com a aplicação, em uma faixa que varia entre -8 volts a 8 volts, permitindo maior liberdade de regulagem ao operador. Neste botão, deve ser selecionado o diâmetro do arame utilizado, variando de 0,8 a 1,6 mm.
O botão Select Program possibilita a seleção de programas para soldagem de diversos materiais, com parâmetros desenvolvidos para cada processo, sendo possível inserir novas curvas dependendo das demandas de cada cliente. A ativação do modo pulsado é feita ao selecionar um determinado programa para soldagem de um material que contenha a letra P ao lado. O modo duplo pulsado será acionado ao pressionar o botão ON, sendo que os parâmetros de controle do pulso são padronizados de fábrica neste caso. Ao pressionar novamente o botão ON, este LED estará piscando, liberando o ajuste de 3 novos parâmetros, DPF, DPD e PER, referentes à frequência, ciclo e período da onda. Funções específicas para o controle do processo em modo duplo pulsado, as quais poderão ser ajustadas individualmente através dos botões Min e Max. Para facilitar as operações de rotina, o equipamento disponibiliza 60 canais de memorização de parâmetros, permitindo o armazenamento de programas de soldagem para as mais diversas aplicações, evitando perda de tempo com ajustes complexos e repetitivos. Aperte em sequência durante 1 segundo os botões de purga de gás e alimentação manual de arame. Você ouvirá um som duplo de bip e PRO piscará no display da esquerda. Com o encoder da direita, selecione o número do programa no qual você quer memorizar os parâmetros de soldagem. Nos programas de 1 a 10, esses parâmetros não poderão ser alterados depois de serem gravados, ou seja, são programas que ficam bloqueados. A partir de 11 a 60, esses programas podem ser alterados ou ajustados a qualquer momento. Por isso, sugerimos que você utilize do programa 11 em diante. Após selecionar o programa que deseja salvar os parâmetros, aperte por mais de 4 segundos o botão Store Program. Programa salvo. Para carregar o programa com os parâmetros salvos, aperte simultaneamente o botão de avanço manual de arame e o botão de purga de gás por 1 segundo. Selecione o programa que deseja carregar e, após, pressione por 4 segundos a tecla Set Program. Programa carregado. Demonstraremos na prática o salvamento e o carregamento dos parâmetros de soldagem. Para isso, vamos utilizar como exemplo MIG 4 tempos. Vamos configurar uma corrente de 100 amperes com um ajuste fino de 1,5 volts. Vamos realizar o salvamento. Selecionaremos o programa de número 13 e vamos salvar. Com o programa salvo, vamos desconfigurar a máquina. E agora vamos carregar o programa que salvamos anteriormente. Programa 13. Vamos carregar o programa. Podemos observar que os parâmetros salvos anteriormente, com uma corrente de 100 amperes, foi carregado com sucesso. A MX403 possui diversos alarmes de erros. Entre eles estão PF0,
O sistema PFC do equipamento não está reconhecendo a tensão de entrada. Verifique a instalação elétrica, tomadas e plugs e cabos elétricos. Erro com: a comunicação entre a fonte de soldagem e o alimentador de arame foi interrompida. Neste caso, verifique as conexões de comando e seu cabo. HT significa alarme de superaquecimento. Nesse caso, verifique se os ventiladores estão operando corretamente e também se não há nenhuma obstrução no sistema de ventilação. Por fim, respeite o ciclo de trabalho do equipamento. Demais erros que ocorrerem com a MX403, entre em contato com a assistência técnica SUMIG. Demonstraremos agora a preparação do equipamento para a soldagem MIG-MAG. Com a fonte desligada, primeiramente conectaremos o conector positivo da extensão entre o alimentador de arame e a fonte de soldagem. Gire no sentido horário para fixar, garantindo seu aperto. Após, realizaremos a conexão do cabo de comando. Girando a porca no sentido horário para travar. Na sequência, realizaremos a conexão do cabo-obra. Para isso, conecte o conector de engate rápido no polo negativo. Gire no sentido horário para fixar. No alimentador de arame, conecte o cabo positivo no conector positivo respectivo ao processo MIG-MAG. Insira no engate rápido, gire no sentido horário para fixar. Após, conecte a mangueira de gás no conector de entrada de gás de proteção. Na sequência, conecte o cabo de comando no conector de comando do alimentador. Gire a porca no sentido horário até travar. Antes da instalação do rolo de arame, verifique se a roldana está de acordo com o tipo e diâmetro do arame. Para isso, remova o parafuso de fixação das roldanas e verifique qual a posição da roldana adequada. De um lado, a roldana apresenta canaleta para arame 1 mm, geometria V, utilizada em arame sólido. Do outro lado, a roldana apresenta canaleta para arame 1,2 mm, geometria V, utilizada em arame sólido. A canaleta relativa ao diâmetro de arame selecionado encontra-se no lado de dentro. Nesse caso, com um arame de 1,2 mm, a canaleta referente a 1,2 mm deve ser posicionada para dentro do motorredutor. Após a correta configuração das roldanas, posicione o rolo de arame no suporte, fixe a porca do eixo carretel no sentido horário, passe o arame pelo guia de entrada, guia central até o tubo capilar, feche os braços pressionadores e corte o excesso de arame na saída do euroconector. Ajuste a pressão dos braços pressionadores, garantindo que o arame tenha uma alimentação contínua e fluida, cuidando sempre para não apertar em excesso e não esmagar o arame e também evitar que o mesmo embole na saída. Instale a tocha de soldagem MIG-MAG. Para isso, conecte a tocha no conector Euro . Gire a porca no sentido horário, garantindo o seu aperto. Conecte a garra do cabo-obra na
peça de trabalho, garantindo que a superfície não tenha nenhum tipo de resíduo, tinta ou algum material isolante que possa gerar um mau contato. Após a preparação do equipamento para a soldagem MIG-MAG, deve-se regular os parâmetros do mesmo. Primeiramente, selecione o processo MIG-MAG e defina o tipo de acionamento do gatilho, 2T ou 4T, através da chave Select Mode. Após, defina a velocidade de alimentação do arame ou a corrente de soldagem que deseja. Com o encoder da direita, realize o ajuste fino da tensão, se necessário. O botão abaixo do encoder da direita defina a indutância, o burn back, o pré-fluxo e o pós-fluxo de gás. Através do painel lateral do alimentador, defina se deseja utilizar o modo convencional ou o modo sinérgico. Caso utilize o modo sinérgico, defina o diâmetro do arame e o material. Caso utilize o modo pulsado, defina o material com a letra P ao lado. Na sequência, defina se deseja utilizar o modo duplo pulsado. Caso sim, defina a utilização de duplo pulsado padrão ou duplo pulsado com regulagem manual. Retire a tampa do cilindro e posicione-se ao lado da válvula. Abra a válvula levemente para permitir que o gás expulse qualquer poeira ou sujeira da válvula. Verifique se o regulador possui faixas de pressão e vazão adequadas à aplicação, bem como se é apropriado para o gás em uso. Gire a manopla de regulagem do fluxômetro no sentido anti-horário até fechá-lo totalmente. Instale o regulador de forma que a face fique na posição vertical e utilize uma chave adequada para realizar o aperto. Conecte a mangueira ao regulador e aperte com uma chave apropriada. Posicione-se ao lado do cilindro, mantendo uma distância segura. Certifique-se que a válvula do regulador esteja totalmente fechada e, após, lentamente abra a válvula do cilindro. Este manômetro indica a pressão interna do cilindro. Gire ao sentido horário para abrir a válvula do regulador. E este manômetro indica a vazão de gás. Certifique-se com o fluxômetro se a vazão de gás está correta e correspondendo ao tipo de processo utilizado. Após o término do processo de soldagem, você deve fechar a válvula do cilindro, acionar o gatilho da tocha a fim de aliviar a pressão estática que tem entre o regulador de pressão e a válvula solenoide. Verifique que os ponteiros do manômetro devem chegar a zero. Após, gire no sentido anti-horário a válvula do regulador de pressão para fechá-lo. Esse procedimento vai garantir o aumento da vida útil do seu regulador de pressão. Olá, eu sou o Gustavo, técnico em soldagem, e nesse vídeo iremos realizar testes práticos de soldagem com o equipamento MX403. Iremos realizar testes no processo MIG-MAG, modo convencional, pulsado, duplo pulso, processo de eletrodo revestido, convencional e pulsado, e processo TIG, Lift Arc. Antes de realizarmos os testes de soldagens, iremos demonstrar as funções disponíveis no painel do equipamento.
Do lado esquerdo do painel, temos a opção de seleção de modos. Primeiro modo, eletrodo revestido. Segundo modo, MIG-MAG 2T. Terceiro modo, MIG-MAG 4T. E quarto modo, solda ponto. Modo 2T. O soldador deve pressionar o gatilho e mantê-lo pressionado durante toda a soldagem. Ao soltar o gatilho, o arco é extinto. Modo 4T. O soldador deve pressionar o gatilho e soltá-lo. Assim, o equipamento irá permanecer com o arco aberto. Para fechar o arco elétrico, o soldador deve pressionar novamente o gatilho e soltá-lo, assim extinguindo o arco. Selecionando o modo de eletrodo revestido, temos a opção de Arc Force, onde temos uma escala de 0 a 500. Ainda em modo de eletrodo revestido, podemos optar pelo modo pulsado. Temos o PFR, que é a frequência do pulso. O PDU, que é a largura do pulso. E o ILO, que é a corrente de base. Os valores da largura do pulso e da corrente de base são regulados por uma porcentagem em cima da corrente principal. Função solda-tempo. É possível ajustar o tempo do cordão desejado. Vai de 0 a 10 segundos. Vamos demonstrar como funciona o modo 2T e o modo 4T. Em modo MIG-MAG, temos algumas opções de ajuste no painel, como indutância, burn back, pré-gás e pós-gás. A indutância, ela ajuda no controle do índice de respingos. Ela vai de menos 40 a mais 40. Podemos afirmar que quanto maior a indutância, possuímos um arco mais macio. O burn back, ele atua como uma requeima do arame no final do arco, para que assim não fique um stick-out excessivo para a abertura do próximo arco de solda. Pré-gás. Determina o tempo de purga antecedente ao arco. Pós-gás. Determina o tempo que o gás vai permanecer acionado após o fechamento do arco. Ainda no processo MIG-MAG, temos um submenu. Basta pressionar esse botão por 3 segundos. Temos a opção End. Serve para controlar a dimensão do material na ponta do arame, ou seja, diminuir a bolinha na ponta do material, deixando a ponta do arame pontiaguda. STA. Atua como uma rampa de subida, podendo colocar uma porcentagem da velocidade do arame para a abertura do arco. TST. Ele estipula o período da rampa de subida. Vai até 1,5 segundos. Uma dúvida muito constante sobre esse equipamento é que temos duas opções de amostragem no display esquerdo. O LED estando apagado, temos a opção em metros por minuto da velocidade do metal de adição. O LED estando aceso, temos a opção da corrente. Agora vamos demonstrar como parametrizar o equipamento para o processo MIG-MAG. No primeiro teste, iremos utilizar o metal de base aço carbono 1020 com espessura de 3 mm. Utilizaremos o metal de adição ER70S6 com diâmetro de 1 mm e gás de proteção 80-20. O equipamento MX403 tem as opções de parametrizações convencional e sinérgica. No modo convencional de parametrização, é necessário que o operador ajuste de maneira manual os potenciômetros da tensão
e velocidade do arame, um independente do outro. Acionando o modo cinético, é necessário que o operador informe para o equipamento o diâmetro do metal de adição e a sua liga, para que assim o equipamento possa se parametrizar de forma automática. Observe que com o modo cinético já selecionado, ao alterarmos a corrente, o equipamento nos dá uma tensão proporcional, baseado nos nossos consumíveis. E no potenciômetro da tensão é possível fazer o ajuste fino para mais calor ou menos calor, sendo que, estando em zero, o equipamento está na curva original. No primeiro teste, vamos utilizar o modo MIG-MAG 2T e o modo de parametrização convencional. Ajustamos a tensão em 22 volts e a velocidade do metal de adição em 8,5 metros por minuto. Executamos um cordão de soldagem em modo de transferência curto-circuito, onde obtivemos um baixo índice de respingos e uma ótima fusão. No segundo teste, vamos utilizar o metal de base aço carbono 1020 com espessura de 6 mm. Utilizaremos também o metal de adição ER76 com diâmetro de 1 mm e o gás de proteção mistura 80-20. O segundo teste, vamos realizar a soldagem no modo cinético, onde precisamos colocar o diâmetro do arame e o material do arame. Iremos utilizar o processo em modo convencional. No modo cinético, ajustamos a corrente desejada e o equipamento já nos dá a tensão proporcional. Posteriormente, podemos fazer o ajuste fino para mais calor ou menos calor. Executamos um cordão de solda no modo de transferência globular, onde aumentamos o índice de respingos, porém seguimos com uma boa fusão do cordão de solda. No terceiro teste, iremos utilizar o material de aço carbono 1020 com espessura de 12 mm. Utilizaremos também o metal de adição ER70S6 com diâmetro de 1 mm e o gás de proteção mistura 80-20. Terceiro teste, seguimos em modo cinético, metal de adição 1 mm, arame de aço carbono. Após o equipamento configurado no modo cinético, ajustamos a corrente desejada. E recebemos uma tensão proporcional. Realizamos um cordão em modo de transferência em spray, onde obtivemos um baixo índice de respingo, ótima fusão e penetração. Agora vamos demonstrar como parametrizar o equipamento para os processos MIG-MAG pulsado e MIG-MAG duplo pulso. Para ativar o modo pulsado, basta selecionar o material com a letra P do lado. Para acionar o modo duplo pulso, precisamos selecionar o material pulsado e selecionarmos abaixo o duplo pulso. Com o LED estando aceso, acionamos o duplo pulso padrão do equipamento.
Pressionando novamente o botão do duplo pulso, o LED permanecerá piscando. Assim, nós temos mais 3 opções de regulagens. DPF, frequência do pulso. DPD, largura do pulso. E PER, a corrente de base. Esses 2 botões servem para diminuir e aumentar os parâmetros. No teste número 4, vamos utilizar o metal de base de aço carbono 1020 com espessura de 10 mm. Utilizaremos também o metal de adição ER76 com diâmetro de 1 mm. Iremos soldar em modo MIG-MAG pulsado. Obtivemos um cordão de solda com um índice de respingos próximo de 0, uma ótima fusão e penetração. O teste 5, iremos utilizar o metal de base aço carbono 1020 com espessura de 10 mm. Iremos utilizar também o metal de adição ER76 com diâmetro de 1 mm, em modo MIG-MAG duplo pulso. Tivemos um cordão com índice de respingo próximo de 0, um bom acabamento visual e boa fusão. Demonstraremos agora a preparação da MX403 para soldagem com eletrodo revestido, utilizando a fonte de soldagem independente, ou seja, sem a utilização do alimentador de arame. Primeiramente, vamos conectar o porta-eletrodo no engate rápido positivo, girando no sentido horário para fixar. Após, vamos realizar a conexão do cabo obra, conectando o mesmo no polo negativo da fonte, girando no sentido horário para fixar. Após realizar a instalação do porta-eletrodo do cabo obra, deve-se regular os parâmetros da fonte de soldagem. Para isso, selecione o processo MMA através do botão Select Mode. O encoder da esquerda é responsável pela regulagem da corrente de soldagem e o encoder da direita é responsável pelo valor de Arc Force. Para regular o Hot Start, mantenha pressionado o botão Select Mode e com o encoder da direita, ajuste o valor necessário. Vamos demonstrar agora a preparação para a soldagem com eletrodo revestido utilizando o alimentador de arame. Para isso, desligue a fonte de soldagem, conecte o cabo de comando e conecte o cabo positivo no conector respectivo ao eletrodo revestido, o primeiro conector. Gire no sentido horário para fixar, garantindo o aperto. Após as conexões, ligue o equipamento. Com o cabo obra já instalado na fonte de soldagem, instale o porta-eletrodo no terminal de engate rápido do alimentador de arame. Para isso, conecte o engate rápido e gire no sentido horário, garantindo a sua fixação. Através do painel do alimentador de arame, selecione o processo de eletrodo revestido, apertando a chave Select Mode. Regule a corrente de soldagem através do encoder da esquerda. E para ajustar o Arc Force, aperte o botão abaixo do encoder da direita e realize o ajuste. Para a utilização do eletrodo em modo pulsado, pressione a chave abaixo do encoder da esquerda
e regule os parâmetros de frequência e ciclo do modo pulsado. Agora vamos demonstrar como parametrizar o equipamento para soldagem de eletrodo convencional e pulsado. No teste 6, iremos realizar soldagens no processo de eletrodo revestido. Iremos utilizar um metal de base de aço carbono com espessura de 6 mm e um eletrodo 6013 com diâmetro de 3,2 mm. Tivemos um cordão de solda com uma ótima fusão e um bom visual. Ainda no teste 6, iremos realizar um teste de soldagem no modo de eletrodo revestido em modo pulsado. Obtivemos um cordão com uma boa fusão e um bom acabamento visual. Demonstraremos agora a preparação do equipamento para soldagem com TIG DC Lift Arc. Para isso, devemos utilizar uma tocha com controle de vazão de gás. Primeiramente, vamos conectar a tocha no terminal negativo da fonte, girando no sentido horário para fixar. Após, devemos realizar a instalação do cabo-obra, conectando o conector de engate rápido ao terminal positivo do equipamento. Gire no sentido horário para fixar, garantindo seu aperto. Após realizar a instalação da tocha e do cabo-obra, nós vamos parametrizar a fonte de soldagem. Para isso, selecione o processo Lift Arc através do botão Select Mode. O encoder da esquerda é responsável por regular a corrente de soldagem e o encoder da direita é responsável por regular a rampa de descida. Agora vamos demonstrar como parametrizar o equipamento para o processo TIG Lift Arc. Selecione o processo TIG Lift Arc. No primeiro potenciômetro, ajuste a corrente. No segundo potenciômetro, a rampa de descida, que vai de 0 a 10. Obtivemos um arco elétrico estável e um ótimo cordão de solda. Esses foram os testes práticos do equipamento MX403. Podemos observar que o equipamento obteve excelente desempenho nos testes de soldabilidade em todos os processos. Esta foi a entrega técnica digital da MX403. Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe Sumig. Muito obrigado e até a próxima!